Olá vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva se gostar do vídeo, curta nosso vídeo, nos acompanhe no Instagram, nós temos conteúdos diários lá para vocês. Pode parecer difícil muitas vezes, você pensar que pode aprender alguma coisa com luto nesses momentos de dor, de sofrimento, como assim? Mas esse tema foi um dos reels de mais visualização no nosso canal do Perdas e Lutos lá no Instagram, e por isso nós resolvemos trazer esse assunto para cá para a gente poder discutir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre esse assunto. E o luto, ele pode ser mais do que dor e sofrimento. É claro que quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, principalmente nos primeiros momentos, parece que abre-se uma cratera na nossa vida, As coisas saem um pouco do lugar, é claro, é um novo acontecendo, e um novo que provoca muita dor. Mas se a gente parar para pensar, a vida nos ensina muito e a gente pode aprender muito, tanto nos momentos bons de felicidade, como também nos momentos tristes, nos momentos de dor. Tudo serve para nós aprendermos, até mesmo sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nos cercam, sobre a forma como nós lidamos com situações inesperadas. Inclusive, para nós ampliarmos um pouco mais a consciência a nossa percepção em relação a isso tudo que nos acontece. E com luto não é diferente. Muitas vezes a gente pensa que é forte, que a gente dá conta de lidar com tudo, porque no dia a dia a gente vai passando por várias situações que nos obrigam a nos reinventarmos. E quando nós perdemos uma pessoa tão próxima, que faz parte do nosso dia a dia, que a gente ama, a gente se vê fragilizada, parece que o nosso mundo caiu, a gente se sente até culpada, de se sentir tão frágil. Então a gente começa a não querer depender das outras pessoas, mas ao mesmo tempo perceber que a gente quer, que a gente precisa de um abraço, que a gente precisa de um carinho, que a gente precisa de acolhimento, que a gente precisa falar muito mais do que somente escutar, coisa que a gente vem fazendo aí a vida toda, sendo forte, dando conta. E nesse momento de dor a gente aprende mais sobre nós aprendemos também a reconhecer o nosso lado frágil e a aceitar esse nosso lado frágil. Em contrapartida, pessoas que se sentem frágeis, acham que não dão conta de nada, que dependem de todas as pessoas, muitas vezes num momento desse, num momento de dor extrema, ela consegue lidar com as situações que envolvem todas as perdas, as questões práticas mesmo da perda. Muitas pessoas, a gente escuta muito isso lá no Instagram do Perdas e Lutos, mães que perderam um filho, uma dor tão intensa e que conseguem dar conta e lidar com as situações de outro filho, do resto da casa, e elas se percebem mais fortes do que elas imaginavam. Então esses momentos servem para a gente reconhecer que nós não somos fortes o tempo todo, que nós não somos frágeis o tempo todo, que nós podemos sim ser fortes e que também nós podemos ter o nosso lado mais frágil, mais delicado, que precisa sim de todo mundo, porque a gente não dá conta o tempo todo de tudo e sozinhas. Que as nossas fragilidades, elas ficam muito expostas, as nossas fortalezas, se abalam muitas vezes, e o contrário também, igual eu já falei. Então o luto vai ensinando pra gente também sobre as outras pessoas, as pessoas que a gente acha que muitas vezes estão tão próximas, estão nos apoiando, e nesse momento essas pessoas não estão próximas da gente, e a gente aprende até a reconhecer que às vezes não é porque essas pessoas não nos amam, às vezes é porque as pessoas não dão conta de lidar com a situação que também pra gente é difícil, às vezes para essas pessoas também são difíceis. Então a gente acaba também conseguindo perceber e sermos mais sensíveis à nossa dor e à dor das outras pessoas também. A gente aprende também a reconhecer os nossos limites, até onde a gente pode ir. Quantas vezes, depois que a gente perde uma pessoa, passa por esse processo, a gente começa a perceber, puxa vida, eu preciso me cuidar. Eu não tenho me cuidado, eu não tenho ido ao médico, então eu não tenho dado
importância aquilo que realmente tem importância. Eu não tinha percebido os meus limites, eu não sabia que eu estava no auge, no meu limite, e por isso eu acho que eu caí tanto assim, por isso que eu estou desse jeito. Eu fui levando a vida, e daqui a pouco quem vai adoecer sou eu. Então nesse momento a gente aprende a reconhecer que, peraí, e eu nessa história, né? Como eu estou me cuidando. A gente aprende até com a pessoa que se foi, não é verdade? Assim, quantas vezes a gente aprende a pessoa resiliente, aceitando, lidando com a própria morte. A gente vai aprendendo que orgulho não nos leva a lugar nenhum. Quanta raiva, quanta mágoa a gente guarda, né? E de repente vem a vida e pá! Leva essa pessoa da gente. A gente não tem tempo para passar esse nosso relacionamento a limpo. E o que nos resta? Culpa, né? Arrependimento. Então a gente para poder pensar que a vida é um sopro, como a gente fala sempre, e que a gente precisa dar importância para aquilo que realmente tem importância, né? Assim, não levar tão a sério coisas que não tem tanta importância assim, não levar tudo pro lado pessoal, a respeitar mais os outros e a nos respeitar também, né? A escolher melhor quem anda perto da gente. Olha quanta coisa a gente pode aprender nesses momentos de dor. A perda, ela pode gerar uma ansiedade muito grande, né? Assim, um medo da gente perder outras pessoas que a gente ama, mas também a gente pode aprender, inclusive em relação à própria ansiedade, que não adianta nada a gente ficar nessa ansiedade toda, de medo de perder as pessoas, do que pode acontecer, porque simplesmente um dos maiores aprendizados no processo de perda é que a gente não tem controle sobre a maioria das situações. Por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente ache que a gente está protegendo o filho, o marido, os pais, na verdade a gente não consegue fazer isso o tempo todo, né? Que a gente precisa deixar as coisas fluírem, que a gente não consegue controlar tudo. E isso diz muito de pessoas ansiosas, porque as pessoas ansiosas são pessoas que tendem a querer controlar tudo, inclusive as próprias emoções, e as emoções a gente não controla, a gente aprende a lidar com ela. E numa questão bem prática, né, a gente aprende muito que a gente precisa estar em dia com a nossa vida. Gente, em dia com a nossa vida no sentido de que, para quem fica, é muito difícil lidar com a perda, com toda a burocracia do velório, do enterro, dos papéis, principalmente se é uma pessoa muito próxima, a gente tem que lidar com isso. E a gente aprende que, a gente deveria aprender a ter a nossa vida em dia, as nossas contas organizadas, pessoas que tenham nossa senha, que possam resolver as nossas coisas práticas do dia a dia, pessoas que tenham que deixar testamentos, para que isso não vire uma briga depois para quem fica, porque isso é muito difícil, porque além da dor, tem que lidar com todas essas questões práticas. E quanta gente que está aqui me escutando acha que tem sempre tempo, né? Eu vou deixar para amanhã eu resolvo, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para resolver todas essas coisas. Não é assim? Só que muitas vezes a gente não tem esse tempo. E isso não quer dizer também que a gente tenha que viver tudo hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Não, não é isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. É como se a gente fosse importante a gente passar a nossa vida a limpo. Sabe aquele dia que você chega no final do dia e fala assim: puxa vida, passei meu dia a limpo. Eu sei o que eu acertei, onde foi que eu errei, o que eu preciso consertar, como eu posso fazer para ter o meu dia melhor, se eu me desentendi com alguém, sabe como eu posso resolver isso, tentar não ficar levando problemas para a cama, não ficar arrastando o problema demais, evitar ficar guardando muita mágoa, muita raiva, porque de novo, hoje a gente pode estar aqui, amanhã a gente pode não estar mais, ou a outra pessoa pode estar e pode não estar mais. E aí você pode me perguntar: tá, mas eu não preciso passar por essa dor tão grande para poder aprender todas essas coisas. Não, gente, não precisa mesmo. Claro que não, mas aí vem outro aprendizado em relação ao luto. Nós não escapamos dessa vida sem dor e sem sofrimento, né?
A dor e o sofrimento fazem parte da vida, a morte faz parte da vida, né? Então, se a gente passa por isso, se isso é inevitável, que a gente possa aprender alguma coisa com isso também, não ficar só restrita à dor e ao sofrimento, mas também se perguntar: o que eu posso aprender com isso que me aconteceu, por pior que tenha sido a experiência? O que eu posso tirar de aprendizado em relação a isso? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso facilitar a minha vida e facilitar a vida das pessoas que eu amo, né? E não é ficar se perguntando o que eu poderia ter feito que eu não fiz, porque isso já ficou, já foi para lá. Mas o que eu posso fazer com o meu dia de hoje e o que eu posso fazer daqui para frente? Porque a gente sabe que a gente sempre pode estar melhor, né? E o que eu estou dizendo aqui para vocês é claro que não é no primeiro momento do luto, nos primeiros momentos de perda, mas é uma reflexão que é importante que a gente vá fazendo ao longo do processo, porque isso diz de maturidade emocional, né? Diz da gente aprender a lidar com a nossa vida e de todas as coisas que acontecem na nossa vida, já que muitas coisas, infelizmente, são inevitáveis. Então, a forma como nós lidamos com isso sim, está ao nosso alcance. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha complementado o que eu fiz do Reels lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o curtir de vocês. Continuem nos acompanhando. Obrigada por estarem até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!